Olá, querido, tudo bem com você? Tenho certeza que sim, porque a palavra tem mudado a nossa vida, não é verdade? Cada dia, verdades preciosas têm tocado as nossas finanças, a nossa saúde, o nosso ministério, enfim, todas as áreas da nossa vida estão crescendo porque a palavra de Deus está sendo ministrada. Quero te convidar para mergulhar, querido, naquilo que Deus tem reservado para nós hoje. Aumente as expectativas do seu coração. Se você é novo aqui, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todo dia nós temos um vídeo novo para edificar a sua vida e nós vamos, ao longo desse ano, ler a Bíblia completa. E hoje nós estamos indo para o penúltimo capítulo do livro de Hebreus. Nós já estamos aí quase terminando. Eu queria que você fosse para lá. Hebreus capítulo de número 12. Aleluia! Estamos vendo aqui tudo aquilo que Jesus fez, trazendo uma nova aliança para nós, né? Se entregando como um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. E Hebreus 12, a partir do versículo de número 1, ele vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Considere, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando na vossa alma. Ou seja, se as coisas ficarem difíceis, continue olhando para Jesus que vai dar tudo certo. Verso 4: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, disse convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm se tornado participante, logo sereis bastardos e não apenas filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual que agora vivemos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo a melhor forma que lhes parecia. Deus, porém, agora nos disciplina, aproveitando a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento parece ser um motivo de não tristeza, mas alegria, mas ao depois, entretanto, produzirá um fruto pacífico, que tem sido por eles exercitados para a justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei os caminhos retos para os pés, que não se extraviem. Aquele que é manco, agora por isso seja curado. Gente, vale lembrar aqui que Deus, ele nos ensina através da palavra. Deus nos ensina através do seu Espírito, mas não de formas ruins. Deus não está colocando doença para ensinar, Deus não está trazendo aquilo que é ruim. Afinal de contas, o reino de Deus não está em conflito. Jesus, ele veio para curar a todos. E se Jesus veio para curar, não seria um pai, né? Não seria Deus que colocaria doença, tá bom? Aqui versículo 14 agora. Segui a paz para com todos e a santificação, no qual se ninguém verá Deus. Atente diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidado com a amargura, hein? Nem haja nenhum impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um antepasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, quem querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram e não se falavam mais. E ele diz, meu pão de queijo ficou pronto. E ele diz, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés dizia, sinto-me aterrorizado e trêmulo por causa disso. Mas tende agora chegado até Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes dos anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus,
o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis aquele que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos a nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa é a palavra. Ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele está dizendo aqui? Vai chegar uma hora que tudo vai acabar. Ele está dizendo que assim como passou a velha aliança, vai chegar uma hora que esse tempo, essa terra também vai passar, porque Deus vai consumir tudo com fogo. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso lá em Apocalipse, tá bom? Agora vamos voltar lá para Êxodo. Nós estamos vendo o povo, né, que foi livre das garras de Faraó, e agora nós vamos ver o povo no deserto, não é? Êxodo capítulo de número 16, ele vai dizer assim, ó, Êxodo 16, na hora que eu achar aqui a gente lê. Vamos lá, isso, Êxodo 16 e 17, ó, ele vai dizer assim, ó: e partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel começou a murmurar com Moisés e Arão no deserto, e passaram a dizer: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome, né? Ô povo ingrato, né? Deus liberta os caras e agora estão reclamando aqui do pão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Dar-se-á ao sexto dia, prepararão o que comerem, o que colheram, e será o dobro daquele naquela manhã. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmuremos contra nós? Prosseguiu então Moisés: será que quando o Senhor disse: à tarde vos darei carne para comer, e pela manhã pão para que vos parte, porquanto o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele, quem somos nós para que vocês se reclamem? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E disse então Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Top, né? E o Senhor disse então a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, falem agora ao crepúsculo da tarde, comam carne, e pela manhã vos fartarão de pão. Sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram então codornas que cobriram todo o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, que restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disseram então a Moisés: esse é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Era como se fosse um negocinho branco, né, de uma geada esse pão. E ele diz, verso 16: eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um o que pode comer, um para cada sua cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará o que se acharem na sua tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel, e colheram uns para os outros, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o Gomer, não sobejava o que lhe colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, nem colheram para cada um mais do que podiam comer. Disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã ou para o dia seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns começaram a deixar o maná para o outro dia, porém começaram a dar bichos e a cheirar mal. E Moisés se indignou contra eles, e colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, todos eles se derretiam. Que louco, né? Um negócio muito sobrenatural mesmo, né? Verso 22.
Ao sexto dia colheram pão em dobro, e 2 gômeres, um para cada pessoa, para cada dia. Dos principais da congregação vieram a contar a Moisés, e respondeu então ele: é isso que disse o Senhor? Amanhã há repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei agora, e o que quiserdes cozer em água, cozei agora. Tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã do dia seguinte, como Moisés ordenou, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comam hoje, porque o Senhor é o Senhor do sábado. Não achareis no campo, 6 dias colhereis, mas o 7º é o dia do sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam nada. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerem que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do lugar durante o 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Verso 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Esse era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Nossa, deve ser bom esse negócio, hein? Ele diz 32, disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás o gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei do deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: tome um vaso e coloque nele um gomer cheio de maná, e o coloque diante do Senhor, para guardar as próximas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fez Arão e colocou diante do testemunho, diante da arca, para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, e comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte de uma efa. É uma medida aqui que ele está falando. Olha que coisa doida, 40 anos, todos os dias lá, de segunda a sexta, de domingo a sexta, ele vinha, e no sábado não, porque ele escolhia um dobro na sexta. Deus cuida demais, 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. Contendeu então o povo com Moisés, é óbvio, a galera amava reclamar, e começou a dizer: dai-nos água de beber. E respondeu então Moisés: por que vocês estão brigando comigo? Por que não brigam com o Senhor? Tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés, e ele disse: por que nos fizeste subir ao Egito para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos e até os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor e disse: o que farei a esse povo, Senhor? Só lhe resta apedrejar-me. O povo estava aí complicado aqui, estava com raiva de Moisés. Respondeu então o Senhor a Moisés: passe adiante do povo, tome contigo alguns dos anciãos de Israel, leve contigo em mão um bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe, ferirás a rocha e ela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E Moisés chamou aquele lugar de Massá-Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro. Assim ele ficou o tempo todo com as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque ao seu povo com o fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu lhe hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, E ele diz, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então olha aí, povo ingrato, Mesmo Deus fazendo tudo, o tempo todo o povo reclamava. Não seja assim, querido, aprenda a ser grato. Lembre nos momentos de dificuldade daquilo que Deus fez, não é sempre por você lá atrás, e você vai ser como Davi, O mesmo que Deus que me livrou das garras do leão e do urso vai me livrar das garras desse incircunciso. Quando você lembra, você, querido, não perde, de fato, a razão, não perde a sua confissão, tá bom? Então vamos lá agora, Provérbios capítulo de número 7, nós vamos a partir do verso de número 6, tá bom? E ele diz assim, Provérbios 7, 6. E ele diz: porque a janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre as jovens
um que era carente de juízo. Verso 8. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde de dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de concha a minha cama e de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o leito com mirra, aloás e cinamomo. Vem, embriague-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos de amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro e só volta para casa da lua cheia. Só assim tornará. Seduziu com as minhas muitas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede. Até a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que isso lhe custará a vida. Ele está falando, toma cuidado, né? A mulher prostituta foi lá e pescou o cara, mas seduziu o cara. 25. E ele diz: não desvies o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho de sepultura, e descerá até as câmaras da morte. O que é que ele está dizendo? Não é porque o mundo vive, né, em adultério que você deve viver. Seja puro, purifique os seus olhos, purifique as suas escolhas, seja fiel a Deus. Eu queria orar por você. Pai, no nome de Jesus, que eu quero colocar a vida de cada pessoa aqui diante do Senhor. Eu sei que cada um, Pai, tem desafios, medos, pressões, mas eu sei que o Senhor, Pai, assim como foi fiel lá atrás, manifestando para o povo em cada necessidade, Pai, o teu cuidado. Eu declaro que isso vai acontecer na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Segunda necessidade, que provisão se manifeste. Segunda necessidade, que glórias, Pai, sejam dadas ao Senhor por causa dos milagres que o Senhor vai fazer. Declaramos essa palavra alimentando, sustentando e conduzindo cada um de nós ao melhor do Senhor, Pai. No nome de Jesus eu oro e te agradeço por dias prósperos e abençoados, no nome de Jesus. Escreve aqui embaixo comigo: eu não sou murmurador. A gente viu o povo ali o tempo todo reclamando, o povo sendo ingrato e murmurando. Querido, não seja assim, para que tudo que Deus preparou para você aconteça. Já deixa aqui nos comentários: eu não sou murmurador. Deixa o like nesse vídeo, querido. Enche seu coração de expectativa, pratique a palavra, porque o melhor de Deus está por vir. Um grande abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.